capítulo 1, versículos de 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá; Issacar, Zebulon e Benjamim; Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiro, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, palavra que está agora aberta e erguida diante do Teu povo. Ó Deus, para que seja o trono de Cristo a governar seus corações. Ó Deus, a falar-lhes, ó Pai, de maneira que os corrija, de maneira, ó Deus, que os confronte, mas também de maneira que os encoraje, que exponha, ó Deus, o Evangelho a seus corações e coloque-os diante da glória do nosso Cristo. Deus abençoa teu povo agora, enquanto a palavra é entregue a Ele. Que seja o Espírito mesmo a aplicar, a entregar a palavra ao coração de cada um dos teus filhos e filhas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos queridos, a amargura que ninguém escolhe, ela é implacável. Veja, existe um tipo de dor que não pede licença. Ela não pede licença para entrar na vida das pessoas. Ela não bate à porta, ela arromba e entra. Ela não avisa, ela simplesmente está lá quando você acorda. Talvez seja uma doença que chega sem convite, sem aviso. Talvez seja a injustiça sofrida no ambiente de trabalho, no casamento. Às vezes, a injustiça terrível no país. Talvez seja o silêncio de Deus, que parece durar não dias, mas anos, décadas, sobre a vida das pessoas. Agora veja, em meio a tudo isso, a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas que mora lá no fundo dos corações das pessoas, é: Deus, você ainda está aqui? Veja, o povo de Israel, meus irmãos, conhecia essa dor, esta amargura que ninguém escolhe. E Êxodo capítulo 1 nos apresenta essa realidade sem romantismo,
sem enfeites, sem qualquer tipo de eufemismo. Aqui em Êxodo 1, nós vemos que o autor sagrado, ele não adoça a tragédia, ele a expõe com honestidade. É um texto honesto, é escritura, é exatamente assim que nós nos acostumamos com o realismo bíblico. A palavra sempre nos coloca com honestidade, com realismo, diante das tragédias, das dores, das amarguras. Veja, meus irmãos, é por isso mesmo que é uma palavra de esperança. Porque só Deus, só o Senhor pode transformar o relato de uma escravidão centenária, em uma história de promessa cumprida. E é diante disso que nós estamos nesta manhã. Crianças, veja, vocês já devem ter recebido algum presente em uma caixa, em um embrulho que parecia vazio. Você deve ter ganhado uma caixa de presente e ao sacudi-la, você não ouvia nada, parecia que não havia nada dentro. E você talvez tenha dito: mãe, pai, ela está vazia. Veja, mas quando você abre, você vê que tem algo dentro. Há algo ali dentro. E Israel parecia estar exatamente nesta posição. A de viver numa caixa que parecia vazia. Os anos passavam, o sofrimento aumentava e parecia que Deus havia sumido da vida deles. Mas a promessa de Deus estava dentro desta caixa, ali guardada, esperando o momento certo para ser aberta. E é isso que hoje nós veremos juntos. Veremos que Deus guardou para o seu povo e para nós as suas promessas. Veja, meus irmãos, Êxodo é o livro da redenção no Antigo Testamento. O Alec Mottier, ele nos ensina que Êxodo estabelece os fundamentos normativos da salvação do Senhor. Nós vemos aqui neste livro temas sobre o sangue, a redenção, a libertação, a aliança do Senhor sendo reafirmada e colocada diante do povo numa incrível libertação. O Evangelho no Antigo Testamento. Veja, e tudo começa aqui, neste primeiro capítulo, nestes primeiros 14 versículos que parecem ser sombrios, mas são belos ao mesmo tempo. Veja, aqui, o que nós vemos é que a noite mais escura é justamente o prefácio do alvorecer mais glorioso para esse povo. E para nós também, nesta manhã. O nosso sermão nesta manhã, queridos, ele tem o título A Promessa em Tempos Amargos. E nós começaremos assim a nossa jornada no livro do Êxodo. E a nossa pergunta central, inicial, é a seguinte: o que faz o povo de Deus nos tempos em que a bênção parece ter virado amargura? E nós estaremos respondendo isso com as seções naturais desse texto. Êxodo capítulo 1, versículos de 1 a 14, ele nos dá 3 grandes respostas a essa pergunta. Comecemos pela primeira. Versículos de 1 a 7, aqui nós vemos que o povo da promessa persiste. Começando com a memória que sustenta essa persistência. Nos versículos de 1 a 5, o texto diz assim: estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Neftali, Gade e Azer. Todas as almas que descenderam de Jacó eram 70. Meus irmãos, Êxodo começa com nomes. Isso é teologicamente muito importante, porque ele não começa com batalhas, ele não começa com filosofia, ele começa com nomes. E isso é teologia. Veja, Deus ele não trata seu povo como uma massa amorfa,
como dado estatístico. Ele conhece cada nome. E é assim que esse livro incrível ele começa. Veja, quando Deus fala de seu povo, ele fala de pessoas, ele fala de filhos, famílias, histórias. O Deus que nos deu histórias, ele nos dá a história, ou as histórias da relação dele com pessoas, de quem ele conhece os nomes. A palavra hebraica para nomes aqui é Shemó. É a própria palavra que dá título ao livro em hebraico. Ah, pastor, mas o nome do livro é Êxodo. Não seria Êxodos? Veja, esse é o título grego dado pela Bíblia grega a este livro. O livro originalmente, no hebraico, ele tem exatamente o mesmo título desta primeira expressão do versículo 1. Estes são os nomes. É assim que Êxodo é chamado na Bíblia hebraica, originalmente antes da versão grega. Então, meus irmãos, é a própria palavra nomes aqui, titulando o livro que abre essa nossa jornada. Veja que é interessante porque o livro que narra a maior libertação da história, ele começa com um catálogo de nomes. O Thomas Watson, ele nos lembra muito bem dizendo o seguinte: olha, Deus tem todos os seus em um livro. Não à toa, nós ouvimos sobre um livro chamado de O Livro da Vida. E vemos no livro de Apocalipse o próprio apóstolo João nos passando aquelas visões recebidas da parte do Senhor e nelas deixando claro o quanto os nomes são importantes para o Senhor. Meus irmãos, isso quer dizer que nós não somos anônimos para Deus. Eles não eram anônimos para o Senhor, mas nós também não somos anônimos para o Senhor. Agora, o número 70 aqui, que fecha esta primeira sessão, veja, ele é extremamente significativo também. Porque na tradição semítica, ele representa plenitude e totalidade. 70 almas que entram no Egito como hóspedes e depois se tornam escravos, mas que carregam dentro de si algo extremamente importante, como uma caixa que não está vazia. Eles carregam dentro de si a promessa abraâmica, a promessa da aliança. Veja, Deus havia dito a Abraão, lá em Gênesis 22, 17, multiplicarei imensamente a tua descendência. E cada nome listado aqui é uma pedra no altar da fidelidade divina. É a expressão de Deus cumprindo a sua promessa ao seu povo. O Herman Bavinck, ele diz em sua dogmática: a aliança de Deus não depende do tamanho do povo, nem do poder do rei, nem da favorabilidade das circunstâncias. E depende apenas da fidelidade do próprio Deus. E é isso que nomes estão nos expressando aqui. É isso que o número 70 é escolhido aqui como um sinal de plenitude e de totalidade está nos lembrando aqui. Veja, meus irmãos, a memória sustenta a persistência do povo de Deus. A memória e a lembrança que fez com que Jeremias exclamasse: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mais do que simplesmente lembrarmos que não somos anônimos, lembrarmos que somos lembrados, reconhecidos por Deus, por nossos nomes, por nossas histórias, é lembrarmos que em todas estas coisas há uma memória viva da fidelidade do Senhor, cumprindo suas promessas e executando os seus planos. Mas ainda aqui, nesta sessão, nestes versículos, nós vemos que uma morte, ela não cancela a promessa. Veja o versículo 6. Tendo morrido José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Talvez a gente pense que isso acabou com tudo.
Mas, meus irmãos, estas palavras fatídicas em hebraico aqui, José morreu, e com ele seus irmãos, e com eles toda uma geração. Veja, o que o texto está fazendo aqui é claro, é evidente que ele está registrando uma extinção de uma memória de uma geração específica, mas não das promessas de Deus sobre elas. O homem que havia salvado o Egito da fome, de fato, havia morrido. O homem que havia sido elevado à segunda posição no reino, o homem cujos ossos foram em uma longa jornada levados de volta à terra prometida, esse homem havia sumido da memória do Egito. E a Bíblia não disfarça isso, como eu disse antes. Ela não enfeita qualquer coisa a respeito disso, no sentido de atenuar, de tornar algo eufemizado. O C.S. Lewis, em O Problema do Sofrimento, ele diz o seguinte, ele observa o seguinte, ele diz, olha, Deus muitas vezes parece retirar os andaimes antes de a construção estar concluída, terminada. E a morte de José parecia isso. Pareceu um abandono da parte de Deus. Olha, a obra não está pronta. E toda a estrutura de construção, todos os andaimes foram removidos. Mas, na verdade, o que tudo isso mostra-nos é que isso era um avanço, não um abandono. Meus irmãos, a promessa de Deus não está presa às gerações humanas. Ela não é retida e ela não é detida, por mais que ela esteja sobre as famílias da história do povo de Deus. Porque, do contrário, você matava essa gente e com ela a sua mensagem. Você poderia exterminar o povo nigeriano com as suas perseguições, o Boko Haram descendo bombas sobre eles e com isso extirpar o evangelho da África. Mas não é assim que Deus deixa que as coisas aconteçam. Meus irmãos, veja, a morte de José foi assim. Uma expressão para que possamos entender que a promessa do Senhor, ela transcende os túmulos. Ela não é sepultada junto com aqueles que se vão. Ela mantém-se viva. Como é que nós podemos ilustrar isso aqui, queridos? Imagine que você é um pai que plantou uma árvore quando seu filho nasceu. Décadas depois, você parte desta vida, mas a árvore continua crescendo ali, dando seus frutos, seus netos subindo pelos galhos e comendo dos frutos daquela árvore que vovô plantou. Ele plantou, mas Deus fez crescer. É assim que a nossa memória é estimulada e alimentada aqui. As promessas de Deus, elas não são interrompidas por nossos obituários. E o texto faz questão de nos deixar isso muito claro. Mas ainda nesta persistência das promessas do Senhor, nós vemos no verso 7 que esta é uma bênção do Senhor que provoca. Veja o que o texto diz. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram e cresceram e se tornaram muito poderosos, de sorte que a terra se encheu deles. Veja, meus irmãos, este versículo ele é extraordinário. Porque ele está dizendo que o povo de Deus e que os planos do Senhor com o seu povo são como massa de pão. Quanto você mais bate, mais ela cresce. Veja, o hebraico aqui, ele usa 5 verbos diferentes para mostrar uma rápida sucessão aqui, para descrever o crescimento de Israel. Diz que eles foram fecundos, diz que eles se multiplicaram, diz que eles cresceram, que eles se tornaram poderosos e que eles encheram a terra. Meus irmãos, esta é uma linguagem de explosão, de transbordamento, de um vigor incontível. Veja, eu tenho acompanhado, e por motivos pessoais, óbvios,
a perseguição no Brasil contra as famílias homeschoolers. E nós ali temos usado uma expressão com frequência que o homeschooling ele é imparável. Essa semana foi gloriosa, com audiências públicas sendo realizadas, crianças, inclusive, aquelas cujos pais, o juiz maluco do interior de São Paulo, ele determinou a prisão de seus pais. E a menina, que parece ser muito mais inteligente, preparada e educada do que o juiz, discursou, levando deputados às lágrimas. E é justamente para podermos dizer, olha, o homeschooling é imparável. Por quê? Porque o povo de Deus é imparável. Porque o povo de Deus, como o texto está dizendo, numa linguagem de explosão, quanto mais você bater nele, mais ele vai crescer. E esta é, queridos, uma bênção provocativa. Uma bênção que provoca os nervos dos inimigos do Senhor. Deixa eles enervados, indignados. Agora, veja, isso não é aqui uma coincidência literária. É deliberado. Moisés, o autor sagrado aqui, ele registra com intenção, com deliberação. Porque o texto ele ecoa Gênesis 1, 28. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E Gênesis 17, verso 2, multiplicarei imensamente a tua descendência. Veja, queridos, que Deus estava cumprindo, palavra por palavra, a promessa feita a Abraão. O Egito, ele era apenas o cenário. E Deus era o autor e ator principal das coisas que estavam acontecendo aqui. Portanto, meus irmãos, aqui está uma grande lição sobre a alma que sofre. Às vezes, a maior evidência da fidelidade de Deus é aquela que mais provoca os nossos inimigos. Veja, Israel crescia. E exatamente por crescer, provocava o medo do Egito. E a bênção visível de Deus, muitas vezes, antecede a perseguição. Por que você acha que o Boko Haram persegue os cristãos na África? Eles sabem que eles carregam e vivem uma mentira. E a verdade daqueles que são abençoados pelo Senhor incomoda. E incomoda muita gente. Tem uma musiquinha de criança que diz, que canta, um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. E é exatamente assim que acontece com os inimigos de Deus. Eles veem um cristão, veem uma família de cristão, um rapaz que corteja uma moça, casa com ela e começa a ter filhos. E os filhos começam a conhecer as Escrituras, a louvarem o nome do Senhor, a expressarem a justiça vivida de Cristo, e isso os incomoda. Isso os deixa cheios de ira e de raiva. E então vem a perseguição sobre aqueles que estão vivendo a bênção. Então não estranhe, meu irmão e minha irmã, se quando Deus está mais claramente agindo, o mundo ao redor se agita mais violentamente contra o povo de Deus. Porque de fato é assim. O Senhor Jesus, ele mesmo disse, olha, aqueles que querem viver piedosamente, saibam de uma coisa. Se você estiver sendo fiel, se você estiver fazendo as coisas do jeito que eu mando, e isso palavras de Jesus, vocês serão perseguidos. É por isso que igrejas que estão saindo gente pelo ladrão precisam se examinar. Epa, a gente talvez esteja fazendo alguma coisa errada. Porque se eu estiver seguindo com rigor e fidelidade aquilo que o Senhor manda, eu mais aborreço do que agrado. Então é mais gente fazendo cara feia e indo embora do que gente ficando agradada com o que está sendo feito. Imagine, aí chega uma irmã, pastor, eu quero cantar lá na frente, eu quero me apresentar, eu quero vender minhas coxinhas lá na frente, eu quero fazer isso, fazer aquilo. E o pastor, não, isso aborrece. Isso aborrece. Você dizer às pessoas, olha, você não está vivendo de acordo com o Evangelho.
Isso aborrece. João Calvino, ele disse: o povo de Deus foi marcado para o ódio do mundo, precisamente porque é o objeto do amor de Deus. E o mundo odeia isso, queridos. O mundo simplesmente se treme de raiva e de ódio, de olhar para as pessoas que Deus ama. E ele continua, ele diz: o que Deus abençoa, Satanás caçoa. O que Deus multiplica, o mundo oprime. Portanto, meus irmãos, o povo de Deus, este é o nosso primeiro ponto. A primeira resposta diante da pergunta sobre, meus irmãos, a promessa em tempos amargos. O povo de Deus persiste. Mas ele nos dá uma segunda resposta nos versículos de 8 a 12. Há uma lógica da opressão para aqueles que são abençoados por Deus. O povo da promessa, de fato, é perseguido. Veja, versículo 8 nos diz que levanta-se no trono um faraó que não conhecia José e não conhecia o povo de Israel e sua história. Veja o versículo 8, ele diz: entre mentes, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. São 9 palavras aqui que mudam tudo. Um novo rei, um novo regime, uma nova memória. Ou melhor, uma amnésia nacional conveniente. O hebraico diz que ele não conheceu José. O verbo yadar aqui implica em um conhecimento íntimo, relacional. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Não era apenas ignorância histórica. Ele certamente ouviu sobre José, ele certamente sabia. O grande nome de José ecoava pelas ruas do Egito. Então não era ignorância histórica, mas uma recusa de reconhecer o legado de José. Uma recusa em reconhecer que um estrangeiro havia construído e legado tantas coisas para o Egito. E há uma lição política, meus irmãos, aqui. Há uma lição política e espiritual aqui. Os regimes mudam. Os governantes passam. As fortunas históricas, elas se invertem. O que um faraó honrou, meus irmãos, o próximo pode destruir. O povo de Deus, em todos os séculos, aprendeu que a bondade dos governantes é uma graça temporária, não uma garantia permanente. Somente a aliança de Deus é permanente. São inúmeros países na história e hoje no planeta para dizer-nos o quanto confiar naquilo que um governante pode nos entregar é uma tolice. Porque é algo absolutamente temporário e que pode se dissolver e se destruir muito rapidamente. O que um fez de lei para abençoar ou para ajudar famílias, em uma canetada rápida pode ser desfeito por outro. Veja, o Egito, meus irmãos, era o maior poder do mundo antigo. E agora esse poder voltava seus olhos para um povo nômade que havia chegado ali entre eles como refugiados e que se tornaram uma multidão. E o versículo seguinte, ele revelará que o medo era a moeda que sustentava agora essa nova política do Egito. Veja os versículos 9 e 10. Aqui nós temos uma paranoia desse novo rei sendo exposta. Diz o texto: e disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vinde, pois, usemos de astúcia para com ele. Não vá acontecer que se multiplique, e se porventura vier guerra, junte-se ele também a nossos inimigos, nos combata e vá embora do país.
Veja a ironia do texto aqui, queridos. Faraó, o homem mais poderoso do mundo, está com medo. Agora veja, com medo de quem? Com medo de escravos. De um povo sem exército, sem rei, sem território. O que Faraó temia não era o poder atual de Israel, mas o poder potencial que Deus havia prometido a esse povo. É exatamente, queridos, o mesmo tipo de medo que juízes pervertidos, ímpios desta nação estão tendo de famílias homeschoolers, de crianças clássicas. Por que eles estão apavorados? Eles não têm medo dos bandidos lá, do tráfico, do PCC, do Comando Vermelho, porque alguns até fazem parte do grupinho. São alinhados, são aliançados. São bandidos também. Eles têm medo de crianças. Assim como o faraó tinha medo de escravos, os juízes pilantras desse país estão com medo de crianças. Por quê, meus irmãos? Porque há um potencial nelas do que Deus prometeu a essas crianças, do que Deus prometeu a este povo. E é disso que, no fim das contas, Faraó tem medo. O John Piper, ao comentar sobre a soberania de Deus sobre as nações, ele observa que quando os poderosos da terra perseguem o povo de Deus, eles não estão percebendo que estão lutando contra o Criador. O medo de Faraó era, no fundo, um reconhecimento involuntário de que havia algo sobrenatural em Israel. Ele diz, usemos de astúcia aqui, a palavra hebraica é nitkakemah. É uma forma do verbo para ser sábio. Olha, sejamos sábios. Mas que tipo de sabedoria é essa? É uma sabedoria descrita pelo original hebraico como sendo uma sabedoria torta, como uma inteligência a serviço do mal. Meus irmãos, o Egito queria deter o propósito de Deus. E eles queriam fazer isso pela política da esperteza humana. O resultado seria o que sempre acontece quando o homem tenta barrar o decreto divino. Um retumbante fracasso. Um fracasso espetacular. Por quê? Porque você não pode parar o povo de Deus. Porque você não pode parar Deus. Meus irmãos, crianças, eu queria usar uma expressão com vocês aqui. Lulu, Davi, Maressa, Elano Filho, Noah, Rebeca, prestem atenção. Imagine uma represa, vocês já devem ter visto a foto de uma represa. Você faz uma parede, que a gente chama de dique, para segurar uma quantidade de água. Imagine essa represa, imagine o homem que cuida dessa represa, que é responsável pela represa, preocupado porque está tendo muita chuva. Já tem uma grande quantidade de água e a parede já está ali num trabalho grande para poder segurar aquela grande quantidade de água. E aí começa a chover, chover, chover. E ele tenta aumentar o tamanho da represa, tampar o buraco, e aparecem 2 buracos nesta parede. E o homem que manda na represa, ele fica com medo porque a água não obedece a ele. A chuva não obedece a ele. É exatamente isso que aconteceu com Faraó. Ele tentou tampar a bênção de Deus sobre Israel. E quanto mais ele tampava, mais a bênção vazava para todos os lados. E é isso que os pervertidos e ímpios do nosso tempo estão tentando fazer. Eles estão à toa tentando parar a bênção de Deus, tentando tampar a bênção de Deus. E ela vai vazar por todos os lados. Porque Deus é imparável.
O seu povo é imparável porque ele, Deus, é imparável. Versículos 11 e 12, nós vemos que a opressão saiu pela culatra. Por isso lhe puseram sobre eles comissários de tributo, para os oprimir com seus fardos. As taxinhas, taxa. E edificaram para Faraó as cidades de Pitom e Ramsés, como armazéns. Mas quanto mais os oprimiam, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam. E estavam tomados de medo dos filhos de Israel. Meus irmãos, este é um dos momentos mais dramáticos do texto. O narrador ele constrói uma equação divina que confunde toda a aritmética do Egito. Poxa, a gente está arrochando esse povo e ele faz aumentar. Ao invés desse povo desistir de ter filhos, o Kevin DeYoung, quando ele começou a série dele nesse livro do Êxodo, em sua pregação, ele fala sobre a secularização e o fato de que casais, inclusive cristãos, diante das dificuldades e das lutas, começam a ter menos filhos. Ah, porque filho é caro. Mas não é o que acontece com o povo de Deus aqui. Quanto mais dificuldades, quanto mais taxas, mais impostos, mais opressão, mais o povo crescia. Meus irmãos, o Egito oprimia mais, Israel crescia mais. A perseguição aumentava, a multiplicação aumentava, a crueldade aumentava e o temor do Egito aumentava. Essa é a matemática de Deus. Bata no seu povo e ele cresce como massa de pão. O Samuel Rutherford, em suas cartas do exílio, ele dizia o seguinte: o sofrimento dos santos é como o fogo debaixo do incenso. Aumente o calor e o perfume se espalha mais. Queime-o mais e ele vai exalar mais do seu perfume, do seu cheiro. E é assim na história da igreja com o povo de Deus perseguido. Quanto mais você persegue o povo, mais a igreja cresce de forma real, verdadeira. O que dizer da igreja perseguida na China? É aquela que melhor cresce, meus irmãos, em verdadeiras conversões. Não com os igrejamentos que nós vemos de gente que se junta às igrejas por status, por clube social. Rapazes para paquerar moças bonitas, porque estão ali na igreja várias delas. Nada disso, dessa imundície. Conversões verdadeiras na China. Conversões verdadeiras na Nigéria, na África. A África, meus irmãos, já é um país com presença 80% cristã. Eu falei disso esses dias. Eles eram milhares e hoje eles são milhões. E quanto mais você bater na massa, que é o povo de Deus, mais esta massa vai crescer. Pitom e Ramsés são cidades construídas com o suor e o sangue de escravos hebreus. E há uma ironia sombria aqui. Porque o maior projeto de construção do mundo antigo foi erguido por aqueles que seriam, em breve, o povo mais gloriosamente liberto da história. As mãos que construíram os celeiros de Faraó seriam as mesmas que receberiam a lei de Deus no Monte Sinai. E isso é simplesmente encantador. Isso é simplesmente de fazer os nossos corações pararem, meus irmãos. E dizerem que grande Deus, que grande Salvador. O Tertuliano, em seu livro Apologia, ele diz: quando os homens tentam destruir o povo de Deus, eles não percebem que estão inadvertidamente servindo ao propósito de Deus. O Marte, ele semeia o que o perseguidor pensou ter destruído. É isso que estas pessoas inimigas de Deus estão fazendo. Estão dando aos cristãos do nosso tempo a oportunidade de terem o deleite e o privilégio de serem mártires da fé em seu tempo.
e com isso serem sementes que semeiam a fé, que fazem avançar o Evangelho. Finalmente, meus irmãos, nós estamos aqui diante da verdade que diz, olha, a opressão não tem última palavra sobre o povo de Deus, é Deus quem a tem. E a palavra de Deus é, quanto mais te oprimirem, mais eu te multiplicarei. Então nós vimos até aqui que o povo de Deus, ele persiste. Vimos até aqui que o povo de Deus é perseguido, mas o texto termina com os versículos 13 e 14 dizendo, olha, o povo da promessa, ele suporta. A amargura, ela não apaga a aliança. É isso que acontece com a amargura em tempos amargos, é isso que acontece com estas dores que nós vivemos nesses tempos difíceis. Ela não apaga a promessa de Deus. Ela não apaga a aliança. Veja o versículo 13, ele fala-nos da dureza da escravidão aqui. Os egípcios os fizeram servir com aspereza. A palavra hebraica aqui é perek, traduzida como aspereza ou crueldade, e aparece aqui a primeira vez, mas é usada 3 vezes neste capítulo, no versículo 13 e no versículo 14. E perek, essa crueldade aqui, é uma palavra que carrega o sentido de brutalidade sem misericórdia, de dureza que não conhece compaixão. Meus irmãos, esse é um texto, como eu disse, que não minimiza o sofrimento. Deus não está dizendo, olha Israel, a escravidão não é tão ruim quanto parece. Deus está registrando com absoluta honestidade a realidade de um povo que sofria de forma brutal. A Bíblia, meus irmãos, não é um livro de autoajuda que nega a dor. É um livro de redenção que atravessa a dor. O John Owen, ao meditar sobre a suficiência de Cristo, ele nos lembra o seguinte: ele nos lembra que o Salvador que veio para nos libertar, ele conheceu a aspereza do mundo. Ele, que era o Filho de Deus, ele se tornou o servo sofredor, identificando-se com Israel, com a humanidade, com todo aquele que geme sob o peso de perek, da brutalidade da existência caída sobre ele. Então, meus irmãos, a crueldade aqui, perek aqui, é algo que ninguém, nem mesmo este povo de Israel feito escravo aqui, suportou como Cristo suportou. Veja, a vida foi tornada amarga para essas pessoas. Veja o verso 14. E tornaram-lhes a vida amarga com dura servidão, em argamassa e em tijolos, e em toda sorte de trabalho no campo. Todo o serviço em que os serviam era com aspereza. A vida se tornou amarga. Em hebraico a palavra é vaiemeral. Veja, é a mesma raiz de marar que nós encontramos em Ruth, capítulo 1, versículo 20. A mesma raiz que aparece na história de Noemi e Ruth. Quando foi dito pelo texto, não me chameis Noemi, mas Mara, porque o Todo-Poderoso me tratou com muita amargura. E esta é a mesma expressão, a raiz das ervas amargas da Páscoa. Porque o êxodo, meus irmãos, a memória da escravidão não podia ser esquecida. Porque conforto nos faz esquecer. Veja, o texto ele lista 3 esferas de trabalho escravo aqui. Argamassa e tijolos numa construção pesada. Trabalho no campo numa agricultura forçada. E toda sorte de trabalho. Era total, era constante, era sem alívio. A vida de Israel havia sido reduzida a uma equação de apenas produzir e estar exausto. Produção e exaustão. E aqui está o coração do nosso texto. A vida havia se tornado amarga. Não difícil, amarga.
Há uma diferença, porque a dificuldade desgasta, mas a amargura envenena. Quem luta há muitos anos, quem sabe exatamente o que significa a dor, sabe o quanto a amargura envenena. E Israel não estava apenas cansado, estava correndo o risco de perder o sentido, de esquecer a promessa de Deus, de deixar a fé murchar debaixo do sol escaldante do Egito. Por quê? Porque isso aqui não era mera dificuldade. Isso aqui era um terrível sofrimento. Meus irmãos, é aqui que a narração ela faz uma pausa. Veja, não há milagre aqui neste capítulo. Nós veremos isso no próximo domingo ao fazer a outra parte deste capítulo. Não há aqui voz de Deus. Não há aqui ainda Moisés, ele não apareceu ainda. Há apenas a realidade crua do sofrimento de um povo. E a teologia reformada nos ensina que isso é propósito divino. Isso não é falha divina. Deus ele não estava ausente. Deus estava preparando. William Plummer, ele diz, olha, quando o céu parece cobre e a terra parece ferro, quando a oração parece subir ao teto e cair de volta, quando a fé parece um papel molhado, nesses momentos, o crente reformado, ele sabe que está pisando o mesmo chão que Israel pisou, antes que Moisés fosse chamado. O que fazer com isso, meus irmãos? O que fazer com estes 14 versículos sombrios? Veja, não é apenas uma história antiga. É um espelho para nós. É uma palavra viva e que nos faz 3 perguntas para nós nesta manhã, para testar nossa fé. Para sacudir-nos como a caixa, e mesmo quando não há som, podemos abrir e dizer, há uma promessa aí dentro. Pergunte, você está guardando os nomes? O texto ele começa com nomes porque Deus não esquece seu povo. Em suas orações, vá além de pedidos genéricos. Ore por pessoas específicas. Deus conhece o nome de cada um deles e nós também devemos conhecer. Segunda pergunta, você está confiando na aritmética de Deus? Veja, a lógica de Deus é diferente da nossa. Quanto maior a opressão, maior pode ser a multiplicação. Quando a vida apertar, procure onde Deus está fazendo brotar esperança. Muitas vezes é justamente no lugar da aflição que você encontra verdadeiramente o olhar sobre as promessas de Deus. Terceira pergunta, você está esperando com fé ativa? Israel não sabia que Deus estava preparando o seu livramento. Enquanto sofriam, o Senhor estava em ação, preparando. E a fé ativa significa continuar orando, congregando, confiando, mesmo quando não enxergamos a solução. Porque não vemos o Deus que está preparando. É perseverar como Noemi, como Jó, esperando o Senhor apesar das circunstâncias. E onde, mais uma vez, está Jesus aqui? Veja, Êxodo 1 não é completo sem Cristo. Mateus 2,15 nos diz que Jesus ele cumpriu a palavra. Ele diz, olha, do Egito eu chamei o meu filho. E a trajetória de Israel, descida ao Egito, opressão, libertação, é o padrão que se repete na própria vida do Filho de Deus. Mas há algo mais. Jesus é o verdadeiro Israel que foi ao Egito como refugiado. Mateus 2, 13 a 15. Que atravessou as águas do batismo, que foi tentado no deserto, que subiu ao monte para dar a lei ao povo. E Jesus é também o verdadeiro José, o que foi rejeitado pelos irmãos, vendido, humilhado, mas exaltado para salvar muitos. E é mais que isso, queridos. Jesus desceu à amargura mais profunda que qualquer escravo egípcio jamais experimentou.
no Getsêmani, na cruz, no grito quando ele disse, Lama, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Veja, ali estava o verdadeiro pereque, a aspereza definitiva. Ele suportou para que a nossa vida amarga pudesse se tornar em ressurreição. Como diz o Philip Ryken, o que Israel experimentou no Egito foi apenas uma sombra do que Cristo experimentou no Calvário. E o que Israel recebeu no Êxodo foi apenas o esboço do que nós recebemos na ressurreição. Concluindo, queridos, nós temos uma promessa que fica. Êxodo 1, ele pode aparentemente terminar sem resolução. Vemos a escravidão continuar, a opressão piorar, Deus não aparece e o capítulo fecha. Mas o capítulo 2, ele abrirá com o nascimento de um menino. E o capítulo 3 abrirá com uma sarça que arde e não se consome. E o capítulo 12 abrirá com um cordeiro imolado, e o capítulo 14 abrirá com um mar que se divide. E é para lá que nós estamos indo, para ver e conhecer as obras do Deus que está preparando. Veja, você está vivendo, talvez hoje, no capítulo 1. Talvez o seu capítulo seja uma doença, talvez seja um luto, talvez seja uma provação financeira, talvez seja um relacionamento partido, talvez seja um filho que se afastou da fé, talvez seja a própria alma, lutando no escuro. Queridos, ouça a palavra de Deus. O capítulo 1 não é o último capítulo. O Deus que multiplicou Israel sob o peso do Egito é o mesmo Deus que ressuscitou da morte. E a promessa que ele fez, ela não está cancelada. Está apenas esperando o momento exato de Deus. Que o Deus do Êxodo, o Cordeiro Pascal, o Deus do Cordeiro Pascal, o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, que ele seja a nossa rocha e o nosso canto. Mesmo nos tempos amargos, mais difíceis e mais duros, porque a promessa está viva. Porque ele virá e vai terminar o que começou. Mais capítulos, até que vejamos o capítulo final tão glorioso da sua ressurreição, sendo a nossa ressurreição. Que Deus os abençoe, queridos.